Essa semana lançou o Pânico 7 e eu sou tão fã do filme que eu tenho duas Ghostface em casa. Gente, antes do vídeo começar, já curte aqui embaixo. Se inscreva no canal e comente. Elas pesam 30 quilos no total. Então dá uma força aí pra coleguinha, porque foi difícil pegar elas. É isso, gente. Brincadeiras à parte. Na minha cabeça ia ficar muito engraçado. Mas vamos pro vídeo de hoje. O filme foi dirigido por Kevin Williamson, o mesmo roteirista do Pânico 1, e com a saída da Diana Ortega, que inicialmente foi tratada como conflitos de agenda, já que na época ela estava envolvida com as gravações de Wandinha, a série da Netflix, embora em outro momento ela tenha revelado que deixou o elenco após a demissão de alguns diretores do projeto e da colega de elenco dela, a Melissa Barreira, que teria sido demitida em 2023 devido a postagens em suas redes sociais em apoio à Palestina. Então, devido a isso, o filme acabou ficando sem o elenco principal, que deixou os fãs preocupadíssimos, mas a Paramount conseguiu, enfim, trazer a Neve Campbell de volta. Eu não sei se vocês ficaram sabendo dessa polêmica. Ela não participou do sexto filme porque ela e a Paramount, não conseguiram chegar a um acordo do salário que ela receberia. Como vocês sabem, ela tá no filme desde o primeiro filme, lá de 90 e pouco. E eles queriam pagar a ela um valor muito abaixo do que ela achava justo, então ela optou assim por não participar do filme. Então, com a Neve Campbell de volta no papel dela de Sidney, o sétimo filme da franquia traz essa pegada bem nostálgica, igual o quarto filme tentou trazer também. Contamos com a presença de Courtney Cox como Gayle Webster, Matthew Lillard como Stu Mart, David Arquette como Dewey Riley, além também, é claro, da Jasmine Savoy como a Mindy e do Mason Gooding como Shed, personagens que foram apresentados no quinto filme da franquia. E só lembrando, gente, que nesse vídeo tem spoiler do filme, então se você ainda não assistiu e não quer pegar nenhum spoiler, eu recomendo você a não assistir. E como eu falei, o Matthew retorna com o personagem Stu, só que numa pegada inteligência artificial, sabe? Os vilões usam as tecnologias de IA pra fingir que é o Stu que tá falando com a Sidney. E eu até que achei interessante isso, mas eu confesso que, na minha opinião, eu acho que teria sido melhor se o roteiro tivesse seguido por esse caminho e tivesse tido um confronto cara a cara entre ele e a Sidney. Eu acho que teria sido um motivo melhor pra justificar o Ghostface indo atrás dela. Afinal de contas, ele acabou morrendo por causa dela e ele foi eletrocutado, a televisão caiu em cima dele. E enquanto isso, ela estaria vivendo uma vida super de boa, feliz, teria recomeçado. Então eu acho que ele voltando para ter um acerto de contas com ela seria muito melhor. Eu acho que do jeito que foi, não ficou tão bom, não tinha um motivo muito claro estabelecido, foi muito confuso. E assim, deixa pra mim aqui embaixo o que você acha, se você iria preferir que fosse o Stu e que ele estivesse em busca de vingança, ou se tá bom do jeito que foi mesmo, tá tudo bem. E já aproveitando a deixa, eu confesso que eu tô um pouco ansiosa pra saber como é que eles vão fazer agora, porque aparentemente eles estavam postando todas as fichas deles na Jenna e na Melissa, só que elas saíram, e nisso eles estavam fazendo um pouco caso da Neve, só que eles tiveram que dar o braço a torcer e trazer ela de volta. Mas fica aquela questão, como é que vai funcionar a nova geração? Vai ter uma nova geração? Porque não dá pra ficar contando sempre com a Sidney pra salvar o dia. Tem até uma cena que a Mindy e o Shed estão em um bar ou uma loja de conveniências, enfim. E o Ghostface acerta eles. Só que eu confesso pra vocês que quando eu vi aquilo ali eu falei, não vai acontecer nada, eles vão ficar bem. Porque não tem como. Não tem como eles matar a Mindy e o Shed agora, porque não tem nenhum personagem novo para eles colocarem, para dar continuidade para a franquia, para fazer uma nova geração, nada. Então, e aí assim, gente, já pensou? Eles matam a Mindy e o Shed e aí eles teriam que fazer um oitavo filme para poder reconstruir a história com personagens novos, fazer o público gostar deles, sabe? Criar todo um cenário para depois começar a se preocupar com uma nova geração, sabia? Dar um rolê danado. Eu acho que não tem sentido algum eles fazerem isso. E a própria Gayle, ela já tá meio que treinando a Mindy pra poder ocupar o lugar dela, então acho que o filme já tá dando meio que um recado pra gente, que ela vai ocupar o lugar da Gayle lá nas próximas gerações. E eu acho que no próximo filme deve focar na relação da Sidney com a filha dela, a Tatum, já que elas começam o sétimo com algumas barreiras entre a relação das duas. A Sidney sem falar do passado, uma vibe bem mãe super protetora, sabe? Implicando com o namorado da filha. E até chega a ter uma cena que dá a entender que é ele que está por trás do Ghostface, mas é bem rápido e logo em seguida ele já é assassinado.
E eu acho que faltou um pouquinho disso, sabe? Dos personagens serem desenvolvidos, porque do nada começa uma carnificina no meio do filme. Só que não foi construída nenhuma narrativa em cima deles, a gente nem sabe quem eles são direito. Então, meio que tanto faz como tanto fez. O filme se volta muito pra Sidney. E aí cai naquilo que eu falei, né, da nova geração. Aí fica aquela dúvida, né, de até quanto tempo eles vão esperar pra poder começar a construir uma nova. Quanto ao motivo do Ghostface voltar à cidade à procura da Sidney mais uma vez, eu deixei pra falar no final porque eu acho que não tinha motivo. Eu senti que foi meio sem pé e sem cabeça. O Ghostface sempre tinha um motivo. E aí a gente chega no 8º filme da franquia e eles parecem nem saber mais quem é o Ghostface. Porque não tinha motivo, cara. Vai me desculpar, mas não tinha. E foi exatamente por isso que eu falei de ter trazido o Stu de volta. Nem que eles trouxessem aquela velha história de você assassinou meu pai, por isso eu vou atrás de você. E daí já pegava o embalo e terminava o filme com o assassino vivo, mas pretendendo voltar. Mas quando ele voltasse, ele enfrentaria a filha da Sidney, que estaria tentando defender a mãe, já com mais idade, então eles poderiam afastar um pouco a Sidney e dar mais espaço para a filha dela. E aí ela ia poder contar com a ajuda da Mindy, do Chad e até mesmo de algum outro personagem. Eu acharia o namorado dela perfeito para poder fazer esse papel. Só que ele morreu. Principalmente porque daria para construir uma narrativa em cima da história dos dois. Ele poderia se mostrar ser muito confiável, quem sabe no próximo filme, no 8º. Ele, sabe, fica muito amigo dela, muito próximo, deixando claro que ele não é o Ghostface, e lá no final da franquia a gente descobrir que era ele e que ele estava próximo dela porque ele queria manipular ela desde o começo. Dava para desenvolver alguma coisa a mais, ele poderia provar a lealdade dele a ela e a Sidney, e ele iria deixar as duas pensando que ele era um rapaz bonzinho, e depois no 8º filme da franquia, ou no 9º, sei lá, para poder encerrar de vez, ele mostrar que estava por trás de tudo desde o início. Enfim, gente, eu acho que se for pra continuar se perdendo desse jeito, é melhor terminar logo. Eu tô sentindo que eles não sabem mais fazer um Ghostface de respeito. Então é melhor encerrar aqui do que estragar a história. Que eles façam, sei lá, um spin-off. Mas assim, coloca o ponto final logo. Deixa a Sidney lá tranquilona, vivendo a vida dela, com a família dela. E parte pra outra história, porque eles não estão sabendo mais desenvolver os filmes da franquia. E é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir. Deixa pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você achou do filme. E se você não for inscrito, lembre-se de se inscrever. Beijão e até o próximo vídeo.